Boa noite. Esta é a apresentação da primeira entrega de POO2, que consiste em um aplicativo desenvolvendo uma interface gráfica de usuário. Esse é o nosso main, que dá origem ao programa, então a gente vai executar ele. Então aqui a gente tem a tela inicial do nosso aplicativo, a gente tem uma text area, um GIF que fica correndo de fundo e uma mensagem aqui no final que diz sobre o estado da aplicação. Então aqui, como a gente acabou de abrir, ele só mostra o nome, aplicativo de arquivos, e a gente tem aqui as três opções de menu, no caso são arquivo, que então ele dá opções envolvendo abrir e fechar o arquivo e também encerrar o aplicativo, de configuração, que altera a cor de fundo do texto, ajusta a velocidade do GIF, da animação de fundo, e restaura os padrões de ambos. Por fim, o menu de ajuda. Então, a gente tem uma janela que ajuda o usuário com dúvidas básicas e o sobre, que fala sobre a aplicação, a versão atual e os autores. Começando pela primeira implementação, aqui a gente tem a opção de abrir o arquivo. No caso, só é possível abrir arquivos de texto. Então, a gente só escolhe arquivos.txt. E aqui no caso, se abre o arquivo, mas nesse text area não é possível editar, ele serve apenas para leitura. Aqui embaixo, como se pode ver, a mensagem mudou, ela mostra que o arquivo foi aberto, e a gente pode aqui fechar o arquivo. Eu vou deixar ele aberto por enquanto para a gente poder ver melhor as outras funcionalidades do sistema, o que nos leva à próxima implementação, que é o menu de configurações. No caso, ele nos permite alterar a cor de fundo do texto. Então, aqui ele abre primeiramente nas amostras de cores mais simples. Você pode escolher qualquer cor clicando, e ao clicar em OK, o fundo é alterado. Das demais opções dessa janela, por exemplo, se eu escolho uma cor, mas não gostei dela, eu posso redefinir, ele vai voltar para a mesma cor que estava, e eu posso também cancelar. No caso aqui, tem várias opções de cores, tem a opção de matriz saturação e clareza, as que mexem com os níveis de vermelho, verde e azul da cor, e que mexem com os níveis de ciano, magenta e amarelo da cor, ou seja, com as cores primárias. A gente também, ainda nessa aba, pode ajustar a velocidade da animação do fundo. Então, no caso, eu digito em milissegundos o intervalo de tempo das imagens dessa animação. Quanto maior o número, mais devagar vai ser a animação. E ao mesmo tempo, quanto menor, mais rápida ela vai estar. Esse é o código-fonte do background dinâmico. Então, como é possível ver, é utilizada uma thread que utiliza um determinado intervalo para poder passar de frame e então repintar esse frame na tela, de modo que dá a impressão de que é um GIF, uma animação. Por fim, nessa mesma aba, a gente pode restaurar os padrões, que faz com que a animação volte à sua velocidade original e o texto volte a branco. No painel de ajuda, a gente tem algumas fotos que ajudam o usuário com as dúvidas básicas de como utilizar o sistema. Então, aqui é possível passar. São mostradas as imagens com as funcionalidades. E assim o usuário fecha. Por fim, o menu sobre, que mostra a versão da aplicação e os autores. Assim, podemos encerrar o aplicativo.